Bem-vindos mais uma vez ao terceiro CIPO, o ciclo de palestras online do nosso grupo de pesquisa NEISE, Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa, da Universidade do Estado da Bahia, dentro do nosso projeto de pesquisa, extensão e síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Esse é o terceiro ciclo de palestras, começamos em 2024, e hoje nós teremos, estamos recebendo com todo carinho, Giovana Romani Rinaldi. Giovana, ela é graduada em terapia ocupacional pela Unesp, especialista em saúde mental, reconhecida pela COFITA e pós-graduada em neurociências. E hoje ela atua como docente do curso de graduação em terapia ocupacional pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É docente e preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, e também é supervisora do setor de terapia ocupacional do Centro Especializado em Reabilitação da APAE de Campo Grande, série V APAE. E Giovana está aqui hoje porque, além dela ser terapeuta ocupacional, ela vive a realidade da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na prática e pessoalmente. Ela é uma pessoa com CDH e tem atuado diretamente no acolhimento de usuários desse centro especializado da APAE de Campo Grande. O trabalho dela, ela identifica frequentemente a hipermobilidade articular em crianças com autismo, o que pode interferir muito na integração sensorial, e por isso faz sempre encaminhamento para a equipe de terapia ocupacional sob sua supervisão, além de investir em capacitação frente à escassez de profissionais preparados para isso. E, claro, leva esse tema para a academia, formando novas gerações de profissionais atentos à CDH. Vale ressaltar que terapia ocupacional é uma carreira em ascensão, porém, em muitos estados, como é o caso aqui da Bahia, não há muitas faculdades formando profissionais nessa área. Então, além de tudo isso, ela vai trazer um pouco desse universo do que é essa carreira, como ela pode atuar nas demais frentes e, obviamente, com foco aqui em síndrome de Ehlers-Danlos. Então, hoje, ela vai abordar um tema: adaptação, funcionalidade e qualidade de vida, a terapia ocupacional no suporte à síndrome de Ehlers-Danlos. Então, vamos aproveitar cada instante com Giovana. Giovana, seja muito bem-vinda. Você tem cerca de 1 hora, pode, obviamente, passar um pouquinho para a sua palestra. Quando você encerrar, a gente faz uma pequena pausa de 5 minutos e, após esse tempo, a gente volta para a roda de conversa, onde a gente abre para perguntas do público em geral que está aqui. Tá bom? Uma ótima palestra para você e até daqui a pouco. Legal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Giovana, sou terapeuta ocupacional. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite da professora Astria, que trouxe, bem dito, como as pessoas desconhecem a terapia ocupacional, ou se conhecem muito pouco, né, do que é a terapia ocupacional. Então, hoje eu trago para vocês um pouco da realidade do que faz o terapeuta ocupacional e de como o terapeuta ocupacional pode ajudar as pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos. E não só, né? Mas aqui a gente vai tentar direcionar nesse sentido, mas apresentar a terapia ocupacional de um modo geral para vocês. Vamos lá. Como eu não tenho certeza se todos que estão aqui presentes têm acessado o ciclo de palestras e conhecem exatamente a síndrome de Ehlers-Danlos, eu achei que cabia trazer um pouco de algumas características que podem estar presentes na vida das pessoas que têm essa condição. Então, a gente consegue pensar na hipermobilidade articular, na instabilidade articular, nas luxações recorrentes. Aí temos alterações cutâneas, gastrointestinais, cardiovasculares, dor crônica, fadiga, alterações sensoriais, disfunções autonômicas, isolamento social, distúrbios de sono, diminuição de concentração e produtividade, dificuldade no planejamento motor, dificuldade de regulação emocional, enfim.
São muitas as características que podem estar presentes nas pessoas que vivem com síndrome de Ehlers-Danlos, e como cada indivíduo é único, as pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos também têm características únicas, então algumas pessoas vão ter mais características, outras menos, outras vão estar mais acometidas de algo ou de alguma coisa ou outra, mas de um modo geral todo mundo entra num ponto comum que é funcionalidade e qualidade de vida. Eu acho que são dois termos que conectam todas as pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. E pensando nisso, eu acho que a gente consegue guiar para como a terapia ocupacional consegue ajudar a gente nesse sentido. Estou com dificuldade para passar o slide. Foi. Bom, a terapia ocupacional, fácil até de entender, pensando no próprio nome, né? A gente está falando em ocupacional, a gente está falando de ocupações. Então, a terapia ocupacional, ela pensa na relação das pessoas e as suas ocupações. E ocupação pode ser tudo que a gente faz na nossa vida. Desde a gente levantar da cama, escovar os dentes, preparar um café da manhã, pegar um ônibus, vestir a própria roupa, socializar, passear, comer, trabalhar, enfim. Tudo é ocupação. Então, se a gente está pensando na relação das pessoas com suas ocupações, a gente está pensando numa profissão que trabalha com a essência da vida, porque todo mundo tem ocupação, todo mundo precisa das ocupações, e até é um ponto interessante, porque a gente trabalha, vamos dizer assim, com duas frentes, de o que a pessoa precisa fazer, e precisar no sentido de sobrevivência mesmo, né? A pessoa precisa dormir, ela precisa comer, ela precisa ter alguma higiene, né? E até as coisas que a pessoa deseja fazer. Então, o que você gosta? O que é interessante para você? O que te dá prazer? O que é gostoso? O que é satisfatório? Isso também importa, não só aquilo que a gente precisa fazer para viver, né? E aí, a gente entra num ponto que é até interessante para a gente entender a justificativa de como o terapeuta ocupacional acaba sendo um profissional pouco reconhecido, porque ele fica num caminho que ele é intermediário entre a área da saúde e a área de humanas, a área social mesmo. Se a gente pegar a história da terapia ocupacional, a gente vê ela surgindo junto com a fisioterapia, por exemplo, mas a fisioterapia deixa muito claro qual é o papel dela enquanto profissional de saúde, né? E até quando a gente está falando lá atrás dessa visão biomédica, de ver a pessoa, né? A gente consegue entender um caminho muito, muito direto, muito claro. E quando a gente pensa a terapia ocupacional, desde o momento que ela surge, ela começa, assim, abertamente falando, a expandir a percepção do que é o cuidado com o outro, de não enxergar somente aquela doença, aquele membro que foi afetado, mas de entender tudo que acontece em volta, o que é importante para aquela pessoa, onde ela vive, o que ela faz, o que pode ser legal. Aqui eu trago até uma imagem lá do comecinho da terapia ocupacional, que a gente pensa em dois caminhos, né, que a terapia ocupacional se ampara, assim, se baseia na sua formação, que é a reabilitação física e a saúde mental. Aqui é uma imagem de quando a terapia ocupacional surge na reabilitação física, que voltavam os soldados amputados e machucados, enfim. E o terapeuta ocupacional botava esse povo para aprender coisa, para trabalhar, para fazer marcenaria, para tricotar, para fazer algo, para recriar, para reconstruir, ressignificar a vida, né? Pensando em tudo que aquele sujeito viveu e como ele voltou e como, teoricamente, ele deveria ser uma pessoa que, a partir de agora, então, você fica deitado lá na sua cama esperando
a vida acontecer, o terapeuta ocupacional surge tentando trazer significado, ressignificar a vida dessas pessoas. E então a gente consegue justificar até como a gente acaba sendo pouco reconhecido, justamente por essa história nossa e por essa nossa percepção que não está tão intimamente relacionada à saúde, a aspectos biológicos mesmo, sabe? E acho que cabe também trazer o conceito de justiça ocupacional, mesmo que de uma maneira muito simplificada, que é algo que a gente deve lutar enquanto profissionais, no sentido de que todas as pessoas têm o direito de fazer o que precisa fazer e o que deseja fazer. É direito dessa pessoa. Isso é justiça ocupacional. Então, você propor para que essa pessoa consiga ter as suas ocupações e executar elas de maneira plena e que ela se sinta satisfeita com essas ocupações, é o grande ápice da nossa atuação. Vamos lá. E aí, apesar de, né, como a professora Astrid até comentou, a gente sabe que é muito difícil encontrar o terapeuta ocupacional, até, né, por conta desse histórico, as formações são poucas no Brasil, a gente tem poucas universidades formando terapeutas ocupacionais. Trago até o exemplo aqui de Mato Grosso do Sul, que é um estado que teve um único curso de terapia ocupacional entre 97, 98 até 2010, e formou esse número X de profissionais e nunca mais formou outros profissionais até agora, 2025, quando a gente abriu o curso de terapia ocupacional na UEMS, na estadual aqui do estado. Então, a gente percebe que a gente tem profissionais, inclusive é bom ressaltar que profissionais que formaram lá atrás, muitas vezes se viam formados, iam para a rua, iam tentar achar emprego e ninguém nem sabia o que fazia. Então, assim, não tinha emprego para todo mundo, a pessoa se formava e não tinha para onde ir. Muitos profissionais acabavam formando em terapia ocupacional e não seguindo a carreira, porque não tinham espaço para atuação. Então, muitos profissionais se formaram depois em fisioterapia, enfermagem, enfim, encontraram outros caminhos para atuar. E eu dou graças porque muitos estão voltando para a área hoje em dia, momento que a gente tem sido um pouco mais reconhecido. Mas eu acho que cabe a gente falar aqui quais espaços a gente pode encontrar um terapeuta ocupacional, quais espaços o terapeuta ocupacional pode atuar. Então, a gente pode pensar num eixo muito mais fechado de saúde, né? Pensando na atenção básica, na atenção especializada, saúde do trabalhador, saúde coletiva, mas a gente também encontra o terapeuta ocupacional lá na educação, desde o ensino regular até o AEE, na educação especial, em orientação vocacional. A gente encontra o terapeuta ocupacional lá na assistência social, em centros de convivência, em instituições de acolhimento, CRAS, CREAS, com a população de rua. A gente encontra o terapeuta ocupacional trabalhando diretamente com cultura, em centro cultural, em museu, em biblioteca, dando oficina de arte, de teatro, de música, de artesanato, em projetos sociais, em ONGs, em coletivos. A gente também encontra o terapeuta ocupacional lá na justiça, na segurança pública, a gente consegue pensar o terapeuta ocupacional no sistema prisional, em conselho tutelar. E nas empresas, se a gente está falando nas empresas privadas, em aspecto de ergonomia, no desenvolvimento de tecnologia assistiva, para pensar design universal, em startups, enfim. A gente encontra o terapeuta ocupacional em todos os lugares. O terapeuta ocupacional pode estar em qualquer lugar, porque, como eu disse lá no começo, se a gente está falando de uma relação entre as pessoas e as suas ocupações, a gente tem ocupação em todo canto, então a gente pode e deve, inclusive, ter um terapeuta ocupacional em cada espaço. O terapeuta ocupacional tem um olhar muito refinado em alguns aspectos, que pode contribuir muito em vários espaços. E além de outros cantos que eu não acabei não colocando aqui, infelizmente, como, por exemplo, em questão esportiva,
né? A gente tem terapeutas ocupacionais que trabalham diretamente com o esporte, por exemplo, que é uma área incrível. E aí, afunilando um pouquinho mais. A gente pode pensar as atividades do cotidiano, a gente costuma chamar de AVD, né? Atividade de vida diária. E pensando nessas atividades cotidianas, a gente pode pensar nas atividades mais básicas e nas atividades instrumentais. As atividades básicas, a gente fala de alimentação, mobilidade, vestuário, sono. E quando a gente fala das atividades instrumentais, a gente vai falar de estudar, trabalhar, cuidar de casa, conseguir pegar um ônibus, pedir um Uber, cuidar de outras pessoas, preparar a refeição. Porque quando a gente está falando lá na atividade básica da alimentação, a gente está falando sobre o ato de comer, né? De levar o alimento à boca. Mas a gente pode pensar nessa atividade como uma atividade instrumental, quando a gente pensa no preparo dessa refeição também. Desde ir ao mercado, fazer a compra, cuidar do dinheiro, escolher, fazer a lista de compra, né? Cuidar da própria saúde, da segurança, enfim, participar da vida comunitária, social, ir à igreja, por exemplo. Tudo isso é atividade de vida diária. Tudo isso são atividades da rotina que a gente vive diariamente e que para a pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos não é fácil. Então, são atividades que geralmente a gente olha e muitas vezes nem raciocina sobre, né? Principalmente quando a gente fala das atividades básicas, a gente faz tudo isso de modo automático, geralmente, né? Então, o celular desperta, a gente abre os olhos, levanta da cama, dá uma arrumadinha na cama, levanta, vai ao banheiro, faz um xixizinho, se limpa, fecha a tampa, dá descarga, abre a torneira, molha a mão, aperta o pumpzinho, pega o sabonete, esfrega a mão, enxágua a mão, desliga a torneira, seca a mão, pega a escova de dente, enfim. A gente faz tanta coisa em alguns momentos que parece tudo tão simples, mas que para quem vive com síndrome de Ehlers-Danlos não é simples. Então, a gente pensar nessas pessoas e pensar nessas atividades, nisso que a sociedade costuma fazer de uma maneira tão automática e sem pensar, é essencial para a gente pensar numa pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos que seja funcional e que ela tenha qualidade de vida, que ela seja feliz, sabe? E outro ponto importante que eu não coloquei ali, pensando nas atividades da nossa rotina, é o lazer. Geralmente, a gente pensa o lazer sempre como algo que a gente pode fazer num tempinho livre, se sobrar tempo, quando der, se der. Mas pensar lazer é pensar na nossa própria identidade, né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente é motivado, o que dá prazer, o que dá satisfação na nossa vida. Né? A gente tem uma rotina tão corrida, todas as pessoas vivem essa corrida, né, de 2025 da vida, que é levantar, trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, dormir mais ou menos, comer qualquer coisa, enfim. E a gente raramente consegue parar e pensar nessas atividades que motivam a gente, que dão vontade de viver, sabe? Não de só sobreviver, de viver só do básico e de fazer um dinheirinho para pedir um iFood no fim do dia porque não quer cozinhar e acha que isso é muito, sabe? A gente, quando a gente para e pensa em lazer, a gente precisa pensar que é sim uma atividade essencial, que faz parte da nossa rotina, que precisa existir na nossa rotina, em vários aspectos, não só pensando na saúde mental, mas na própria saúde física também.
É importante a gente se envolver com atividade física, com atividade criativa, socializar, atividades espirituais, contemplativas, que seja a gente parar na esquina de casa, onde tem um lugarzinho que dá para ver o pôr do sol bonito, sabe? Gerar prazer, sair um pouco dessa rotina automática que a gente vive de trabalho, estudo, cuidado com o outro, tecnologia, celular, computador, né, como a gente vive tanto hoje, mas de conseguir ver o agora, enxergar o que a gente tem na vida, sentir prazer genuíno mesmo, sabe? E pensar lazer é a gente pensar em algo que equilibra as diferentes áreas da vida. É preciso existir para a gente ter equilíbrio na vida mesmo. E aí, eu vou fazer um recorte, porque, como eu disse, a terapia ocupacional ela é muito ampla, né? Ela pode estar em muitos espaços, ela pode trabalhar com diversas áreas, em vários caminhos. E eu resolvi fazer um recorte pensando em tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, a gente pode considerar aquilo que a gente usa como um recurso para facilitar a nossa vida. Então, a gente pode pensar, desde quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em coisas tecnológicas, midiáticas, né? Em, sei lá, adaptar um carro ou ter uma casa automatizada. Você fala, Alexa, liga o meu ar-condicionado, enfim. Mas não necessariamente isso. Isso também pode ser, mas não necessariamente isso, mas adaptações que a gente tem para engrossar um talher, por exemplo, se tiver difícil a coordenação motora fina, tudo quanto é gambiarra que a gente imaginar. O terapeuta ocupacional, ele é o profissional que está mais perto ali da saúde, que trabalha com gambiarra. O terapeuta ocupacional, ele é bom nisso, bom de pensar estratégia, de pensar a ideia, de catar qualquer coisa e transformar aquilo de modo que a pessoa consiga usar, consiga ser útil, consiga ser interessante e funcional para aquela pessoa. O terapeuta ocupacional, ele pode pegar o que for, eu consigo trazer o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tá com um tumor cerebral, ela tá com glioblastoma, e ela fez a cirurgia dela, e quando ela fez a cirurgia do lado esquerdo, quando ela saiu da cirurgia, ela saiu com uma hemiparesia à direita, e ela queria escrever, porque ela tá com dificuldade na fala, e ela foi tentar escrever, não conseguia escrever. Eu estava na cidade dela, então eu não tinha meus recursos por lá, né? E aí eu fui para casa dela, eu cheguei na casa dela e falei, eu preciso achar alguma coisa para ajudar minha mãe. Geralmente eu coloco para engrossar uma caneta, por exemplo, a gente pega uma tirinha de EVA, corta assim comprido, enrola, 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 fica grossinho, já engrossou, perfeito. Mas na minha mãe não tinha EVA, não tinha nada, e eu fui abrindo gaveta, ela tinha uma bola de Natal. Bolinha de pendurar na árvore de Natal. Eu peguei aquela bola da árvore de Natal, catei uma caneta velha, esquentei no fogão, furei, atravessei a bola, enfinquei a caneta ali e pronto. Ficou um engrossador maravilhoso, em bola, ela segurou super bem e conseguiu escrever. Pronto. Então, esse é o tipo de coisa que o terapeuta ocupacional faz. Ele olha em volta, ele encontra soluções práticas, baratas e que vão trazer alguma funcionalidade para aquela pessoa, para que ela possa fazer a atividade dela do jeito que ela pode fazer, né? Inclusive, esse é um ponto que é interessante da gente pensar, porque a gente tende muito a tentar se adaptar ao que a sociedade espera da gente, né? Então, eu vou tentar ser o mais normal possível, viver o mais perto possível do que as outras pessoas vivem. E aí algumas pessoas têm um certo receio, uma vergonha, talvez, em usar alguns equipamentos, né? Então, assim, poxa, mas eu vou ficar escrevendo com essa bola na caneta, como que eu vou levar essa bola para assinar um documento no banco, sabe? Mas aí a gente entra até num aspecto que também é trabalhado com o terapeuta ocupacional, de se entender, sabe? De falar assim, poxa, né, o que é meu, o que eu quero fazer, quanto isso me importa, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero assinar as minhas coisas lá no banco, por que não? Né? Então, ter esse trabalho
de reconhecer o próprio corpo, de reconhecer as suas limitações, mas também reconhecer as suas potencialidades. Isso é um trabalho também que o terapeuta ocupacional faz, para além de criar as gambiarras. Mas, enfim, aí, pensando em tecnologia assistiva, eu trouxe as áreas de competência do terapeuta ocupacional, pensando estritamente nessa área, né? Então, a gente consegue pensar nos auxílios para a vida diária e vida prática, a gente consegue pensar, como eu disse antes, em atividades de vida diária, atividades básicas e atividades instrumentais, em comunicação aumentativa e alternativa. A comunicação aumentativa e alternativa, eu não sei se todos conhecem, mas para pessoas que têm dificuldade na comunicação, a gente pode usar alguns recursos visuais para isso, tanto tecnológico quanto mesmo numa pastinha, num papelzinho, num chaveirinho, que seja. Recursos de acessibilidade ao computador, a gente tem inúmeras possibilidades de como ajustar e adaptar computador, né, equipamentos eletrônicos de modo geral para pessoas que precisam dessas adaptações. Também é competência do terapeuta ocupacional pensar em adequação postural, em auxílio de mobilidade. E falando em auxílio de mobilidade, inclusive, geralmente a gente tende a pensar no fisioterapeuta também, né? A gente dificilmente... Existe, inclusive, uma fala que roda muito, principalmente em espaços que tem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais trabalhando juntos, que é uma fala muito ruim, que é que o fisioterapeuta ele é responsável por trabalhar da cintura para baixo e o terapeuta ocupacional da cintura para cima, o que é horrível. Então, geralmente as pessoas tendem a pensar que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar com saúde mental, aspectos cognitivos e com terapia de mão, mas a gente também trabalha com questões de mobilidade, não só porque a gente não consegue dividir uma pessoa ao meio, né? Então, a gente trabalha com a pessoa inteira, do topinho da cabeça até o final do dedão do pé, ou de onde finalizar o corpo da pessoa. É competência também pensar em sistema de controle de ambiente, em projetos arquitetônicos para acessibilidade, em recursos para pessoa com deficiência visual, para pessoas com deficiência auditiva, em adaptação para veículos e órteses e próteses. Então, como eu disse, a gente consegue pensar tanto nas tecnologias mais caras, vamos dizer assim, até as tecnologias mais baratas, mais fáceis de acessar. Enfim, a gente consegue trabalhar com uma gama bem ampla de recursos tecnológicos, pensando na adaptação da vida das pessoas. Né? E se a gente for ler aqui essas áreas de competência, a gente consegue enxergar muitos aspectos que uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos pode precisar. Né? Então, até as mais incomuns, vamos dizer assim, as menos comuns, como os déficits auditivos, mas pensando em auxílio de mobilidade, adequação postural, por exemplo, né, que a gente costuma encontrar com mais frequência. E aí, então, nós temos os objetivos do terapeuta ocupacional quando a gente pensa nessas áreas de competência. Então, ao que cabe o terapeuta ocupacional? Então, o terapeuta ocupacional ele pode desenvolver produto, recursos, estratégias para auxiliar no desenvolvimento das atividades de vida diária. Eu até trouxe uma imagem logo mais à frente, mas é pensar basicamente o que a gente já conversou aqui. Então, desenvolver o que for preciso para que as pessoas consigam fazer as suas atividades cotidianas. Então, que seja adaptar uma caneta, que seja pensar na altura do forninho da pessoa, que seja ajustar a cama, adaptar a cama da pessoa para que ela consiga levantar com mais facilidade, enfim. Produtos, recursos e estratégias para que a pessoa consiga fazer suas atividades de vida diária, suas atividades cotidianas com autonomia e independência. Também prescrever
orientar, executar programas e ações que utilizem metodologias, práticas e serviços de tecnologia assistiva que favoreçam a saúde, a qualidade do viver e a participação social das pessoas. Criar equipamentos, adaptações e softwares para possibilitar e favorecer comunicação, educação e integração das pessoas na sociedade. Vejam que os 2 itens, né, aqui vão falar sobre as questões sociais, porque a gente entende que, infelizmente, essas barreiras que a gente encontra acabam realmente isolando a gente da sociedade, né? Separando a gente da sociedade, impedindo com que a gente faça as coisas que as outras pessoas normalmente fazem na sociedade. Também objetiva prescrever, desenvolver e confeccionar órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. As órteses são aqueles equipamentos que as pessoas conhecem como talas, né? Então, a gente tem órteses de tudo quanto é jeito, a gente pode ter uma órtese bem grande, como a gente pensa numa órtese de posicionamento, por exemplo, de membro superior, que vai pegar desde a ponta do dedinho até aqui embaixo no antebraço. A gente pode pensar até naqueles anéisinhos, né? O weightinho que a gente faz para articulação de dedo, por exemplo. Isso é órtese de toda forma, tudo isso é órtese. Próteses, acredito que todo mundo saiba, né? Próteses são equipamentos que a gente utiliza para no lugar de um membro que foi amputado, por exemplo. E os meios auxiliares de locomoção, a gente consegue pensar em bengala, andador, muleta, cadeiras de rodas, a cadeira motorizada, inclusive, enfim. Meios auxiliares de locomoção para aquelas pessoas que não se locomovem de maneira independente, né? Andando exclusivamente só com as próprias pernas. Podemos pensar também em orientar, treinar usuários e familiares, porque aí a gente pensa não só na pessoa mais independente, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma falar, a pessoa mais funcional, mas também aquelas outras pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade, que precisa de um suporte da família, e a família precisa entender como esse recurso funciona, né? Então, essa pessoa, esse familiar, esse cuidador, ele também precisa ser treinado e orientado quanto a isso. Prescrever, orientar, executar e desenvolver serviços de adequação postural, visando maximizar o desempenho dessas pessoas. Prescrever e desenvolver recursos para adequar a unidade tecnológica e informatizada de controle ambiental, que foi que a gente estava falando daquelas tecnologias maiores, né? Prescrever, orientar, executar e acompanhar, junto aos órgãos competentes, programas e ações que promovam a adequação de espaços públicos e privados, urbanos e rurais, de forma a favorecer a acessibilidade desses ambientes e a locomoção das pessoas. Então, aqui eu também acho que é interessante a gente, né, entender que também cabe ao terapeuta ocupacional pensar em aspectos bem mais amplos e não somente individuais, mas em aspectos coletivos mesmo. Então, pensar o parquinho, pensar a acessibilidade da rua, pensar como é que vai entrar naquele banco, como é que vai entrar naquele teatro, enfim, pensar em questões de tecnologia, de acessibilidade para que todos consigam frequentar os espaços. Como a gente começou lá atrás, o terapeuta ocupacional ele está pensando nesse aspecto de justiça ocupacional, né? Que as pessoas têm o direito de fazer aquilo que elas querem e aquilo que elas precisam fazer. Então, se a gente está pensando nisso, na verdade, a maioria das vezes não é uma responsabilidade daquele indivíduo, né? Mas na grande maioria é uma questão da sociedade, da comunidade, da cidade que aquela pessoa mora, daquele bairro, daquela instituição, enfim, daqueles espaços que não são inclusivos. E inclusivos a gente fala no sentido
mais amplo da palavra, né? A gente sabe que existem várias terminologias que se discutem hoje em dia, mas pensando assim, em como o terapeuta ocupacional pode pensar em justiça ocupacional, em como essas pessoas devem acessar tudo isso, se a comunidade, o espaço, o território não recebe essa pessoa. Então, também é objetivo do terapeuta ocupacional pensar sobre isso, brigar com isso e trabalhar em órgãos maiores e tentar, não tentar, mas lutar e colocar acessibilidade nos espaços, né? Pensar que o terapeuta ocupacional é alguém treinado e capacitado para pensar isso. E, por último, a gente pensar em prescrever, desenvolver, orientar e promover adaptações estruturais em ambiente doméstico, laboral, espaço público e de lazer. Então, a gente pensar, por exemplo, em barra, por exemplo, básico, né? A gente costuma pensar nas barras para a gente evitar queda, por exemplo, conseguir tomar um banho melhor, né? Ou não só. Tantas coisas que a gente consegue pensar em adaptação da estrutura da casa, então aumentar uma porta para poder passar uma cadeira, por exemplo, enfim. São muitas as possibilidades de adaptações das estruturas, né, dos ambientes domésticos, do trabalho. E, inclusive, aqui, importante, né, fala sobre os espaços de lazer também, porque esses espaços de lazer devem ser acessíveis. Então, o terapeuta ocupacional, ele avalia, ele prescreve, ele adapta, ele treina e ele acompanha. Ele precisa acompanhar. Então, muitas vezes a gente fala assim, vamos procurar um TO para fazer uma adaptação para mim, aí faz a adaptação e some. Então, vou procurar um TO para ele fazer uma órtese. Inclusive, essa é uma conduta que eu acho bem delicada, isso acontece, assim, falando abertamente com vocês sobre uma realidade dentro do meio dos terapeutas ocupacionais, que é o terapeuta ocupacional está atendendo a Maria, por exemplo, e a Maria precisa de uma órtese, e aí o terapeuta ocupacional que atende a Maria fala assim, poxa, mas eu não sei fazer a órtese, o que eu vou fazer? Então, eu Joaquina, estou atendendo a Maria, ela precisa de uma órtese, e eu falo, eu vou indicar a fulana de tal, que a fulana de tal faz órtese. Mas aí a fulana de tal vai fazer a órtese lá, não conhece a Joaquina, não sabe a realidade dela, não avaliou exatamente, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma percepção, né? E aí a outra profissional não vai conseguir treinar, não vai conseguir acompanhar. E aí você, enquanto profissional que não fez essa órtese, acaba entrando num jogo muito difícil, assim. Eu acho esse um assunto bem delicado, inclusive. Mas, enfim, cabe ao terapeuta ocupacional fazer todo esse processo, desde a avaliação até acompanhar e perceber que essa pessoa realmente está conseguindo fazer o que ela precisa, o que ela quer, então tá funcionando, deu certo a adaptação, deu certo a minha órtese, deu certo o que for, a minha gambiarra, funcionou, agora tá bom. Então, se ela tá conseguindo fazer aquele arrozinho que ela queria fazer, que bom que ela tá fazendo o arrozinho dela, deu certo, cumpriu o meu objetivo, cumpriu o meu papel. E até como eu disse antes, né, pensar nas pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, a gente precisa lembrar que a gente está falando de experiências corporais e ocupacionais que são muito complexas. E o que une essas condições é o impacto funcional mesmo. E quando a gente fala em impacto funcional, é na funcionalidade, na capacidade de fazer as atividades do dia a dia, aquilo que a gente é acostumado a fazer, aquilo que as pessoas fazem, né? Ser independente, ser autônomo, conseguir escolher, conseguir fazer, depender o menos possível do outro. Então, o corpo que se desorganiza, que gasta mais energia para se estabilizar. A gente precisa pensar num corpo que sente dor de forma mais intensa
e que muitas vezes não responde ao ritmo esperado pela sociedade. Então, a gente tem que olhar com muito carinho e muita atenção as pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, porque a gente precisa ouvir essas pessoas. E eu acho que isso cabe a todos os profissionais, né, que vão atender uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos. A gente precisa ouvir. Esse é o primeiro ponto, porque a gente tende a olhar a pessoa e falar assim, ela tá ótima, essa é uma pessoa ótima, essa é uma pessoa funcional, essa pessoa tá legal, eu não sei o que fazer por ela, não tem nada, mas é uma pessoa que tem dor, é uma pessoa que não consegue fazer como as outras pessoas, e que aí tem uma cobrança da sociedade e acaba gerando uma autocobrança também. Enfim, a gente precisa ter um tato mesmo para ouvir essa pessoa, entender, conhecer e perguntar a ela mesmo, fazer esse trabalho ser sobre a pessoa, né? Então, fazer a avaliação com ela e não sobre ela. Não ficar olhando e falando assim, você tem um ângulo X aqui, vou usar meu goniômetro para avaliar aqui, e aí você tem um ângulo X, eu quero que você chegue a um ângulo Y na amplitude de movimento de tal articulação, enfim. Não é isso. O terapeuta ocupacional, ele precisa avaliar, e não só avaliar, mas todo acompanhamento precisa ser feito com a pessoa. O que você quer? Vamos tentar juntos? Vamos pensar juntos? Vamos tentar tal coisa? Se não der certo, a gente tenta outra. Vamos pensar naquilo? E muitas vezes a própria pessoa atendida, ela consegue imaginar mil coisas junto com o terapeuta. O que é incrível, porque às vezes está muito perto da realidade dela. Estava ali do lado dela e ela falou, puxa, é verdade, tem tal coisa ali, eu podia fazer de tal forma. Isso é incrível, porque faz com que a pessoa consiga começar a olhar em volta e ser mais independente até para as próprias adaptações, às vezes. De criar uma mente adaptativa mesmo, da pessoa conseguir olhar em volta nesse treino, de olhar e falar assim, poxa, eu tô com uma dificuldade tal, eu vou usar tal coisa, tem tal coisa, eu consigo mexer nisso. Poxa, tinha uma pessoa que eu atendia, que ela dizia muito assim, se eu estivesse lá com a Giovana, o que a Giovana ia fazer uma hora dessa? O que a Giovana ia pensar? Dá para pensar tal coisa, dá para pensar em tal gambiarra, vamos juntar isso. E isso é incrível. A pessoa também não depender mais do terapeuta ocupacional também é incrível, né? A terapia ocupacional, ela parte da experiência subjetiva, daquilo que cada indivíduo percebe como desafio e como possibilidade. A gente, às vezes, precisa abrir um pouco, né? Tirar a poeirinha da frente do rosto da pessoa que a gente vai atender, porque às vezes a pessoa só consegue enxergar os desafios, só consegue perceber as barreiras, o que é completamente normal e compreensível, né? Entendendo tudo que a gente vive, mas às vezes a gente tem que parar e falar assim, mas você é boa nisso, você é boa naquilo, vamos tentar tal coisa, nossa, olha, você é ótima naquilo, vamos usar isso. A gente também explorar essas possibilidades, as potências das pessoas, sabe? Isso também cabe ao terapeuta ocupacional, encontrar, enxergar junto àquela pessoa o que tem de bom, o que tem de potente. E aí, eu até penso que o terapeuta ocupacional é quase que como essa menininha aqui, assim, eu fui juntando figurinhas ali no Canva e achei que ficou bem ilustrada no sentido de mostrar o que é o terapeuta ocupacional. Essa menininha olhando e tentando enxergar as possibilidades de alguém pleno lá na frente. E que não dependa mais dela, né? Não dependa nem do terapeuta ocupacional. Então, de conseguir fazer suas coisas, de perceber a sua potência, a sua capacidade mesmo, sair e tentar enxergar além, sabe? E enxergar além, inclusive, daquilo que a sociedade espera da gente. A sociedade espera que eu produza de tal hora a tal hora, ou a sociedade espera que eu consiga estacionar aqui e caminhar até tal lugar, ou a sociedade espera, enfim. Mas de você parar e pensar assim, ok,
né? A gente pode brigar, pode lutar para ter uma sociedade que me acolha melhor, e é dever da sociedade me acolher bem e tornar os espaços acessíveis a mim, mas eu sou boa em tal coisa, eu sou boa nisso, eu faço bem tal coisa, é legal determinada coisa, e aí eu vou conseguir me motivar e pensar, e junto com o terapeuta ocupacional, transformar a minha própria vida, ressignificar a minha vida e conseguir ser mais pleno, me enxergar, ver o meu potencial na minha própria vida, apesar das minhas dificuldades, e que eu sei que muitas vezes é muito difícil, porque a gente, como a Astria falou, né? Eu sou uma pessoa também com síndrome de Ehlers-Danlos, enfim, eu tenho desautonomia, eu tenho autismo, são muitas coisas, muitas camadas, mas de conseguir olhar para a gente para além do que a sociedade espera, sabe? E não ter vergonha mesmo de usar recurso, de pedir ajuda, de agir como a gente quer e pode agir dentro do corpo que a gente vive, dentro do corpo que a gente tem, né? E aí, aqui, eu trouxe algumas coisas que a gente pode pensar enquanto facilitadores da nossa vida. Alguns recursos a gente já conhece, alguns recursos a gente consegue até comprar pronto, quando a gente pensa, por exemplo, nesse abridorzinho de pote aqui. Esse abridorzinho é abridorzinho de Shopee, mas que o terapeuta ocupacional faz há muito tempo. A gente tem o termoplástico, por exemplo, ele ajuda a gente para muitas coisas, e agora com a impressão 3D, então ficou tudo muito bem fácil. Perdão. Então a gente consegue pensar, por exemplo, acho um absurdo, as minhas mãos são horríveis. Ai, desculpa minhas mãos, mas elas são muito fracas, eu sinto muitas dores em punho, nos dedos, eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades, por exemplo. Eu tenho realmente muita dificuldade em abrir pote, em abrir garrafa, e esse recurso ele é ótimo, ele funciona bem. Então, estratégia. Né, em outros momentos, vou pedir ajuda para alguém para abrir um pote, aí fulano tá tomando banho, aí até ele sair do banho para vir abrir o pote, eu já cansei, já não quero comer mais meu doce. Então, não, eu tenho ali, tem um recurso, um negócio que vai facilitar a minha vida, que eu consigo, eu abro meu pote, eu como meu doce sozinha, sem esperar que a outra pessoa tenha que sair do banho e venha de boa vontade abrir o pote para mim. Né? Ou se a gente pensar, por exemplo, usar tesoura é uma coisa muito difícil. A gente às vezes acha que é fácil porque a gente faz no automático, mas é muito difícil. A gente consegue adaptar a tesoura, na verdade, de várias maneiras. Esse é só um exemplo de como a gente consegue adaptar uma tesoura, mas a gente consegue facilitar, porque se a gente coloca essa borrachinha ali, a gente não precisa fazer o movimento de abrir e fechar. A gente só fecha ela, abre de novo. A gente fecha ela, abre de novo, né? A gente consegue usar ela assim, a gente consegue apoiar ela num lugar, por exemplo, porque eu não tenha nem que apertar ela de assim, mas que eu possa só apertar ela assim, e ela vai cortando para mim, se ela estiver presa numa base, por exemplo. Tem o adaptador do talher, a gente consegue pensar não só... geralmente a gente pensa no engrossador, né, para facilitar um pouco a apreensão, mas a gente consegue pensar na tirinha para manter o talher na mão, para não escapar, para não cair, porque às vezes a gente sabe que a gente está com um pouco mais de fraqueza e que esse talher vai cair da mão. E esse tipo de tirinha a gente não precisa comprar na Mercur, não, que a Mercur vende lá, por exemplo, o negócio pronto. A gente pode pegar uma tirinha de neoprene, por exemplo, de tecido, assim, faz um furinho com a tesoura aqui, um furinho ali, ó, encaixou no talher, pronto, tá feito. Então, a gente consegue pensar em outras soluções, né? Até o engrossador do talher, a gente consegue engrossar o talher com tudo quanto é coisa. O primeiro talher que eu engrossei com manopla de bicicleta, o guidão, sabe? Aquilo lá a gente enchia de durepox, enfiava no talher e pronto. A gente consegue pensar, por exemplo, eu coloquei a imagem de um pump, ficou um pouco difícil de enxergar, porque a embalagem é branca e o fundo é branco, né? Mas é um pumpzinho, eu não tenho nenhum aqui em volta. É um pumpzinho comum, daqueles da gente apertar assim, igual geralmente a gente encontra em sabonete líquido.
É muito mais fácil a gente, por exemplo, pegar o shampoo se a gente colocar o shampoozinho num pump, né? Pensa na trabalheira toda que é abrir uma embalagem de shampoo, né? Eu tenho um álcoolzinho aqui, por exemplo, né? A gente tem o shampoo lá, aí a gente tem que abrir, virar, apertar, virar, fechar, guardar. Se a gente tiver um pumpzinho ali, a gente faz assim, com a mão embaixo, ó, tchum, tchum, caiu o shampoo. Muito mais fácil, né? A gente economiza energia nisso, economiza força e, enfim, a gente consegue passar tudo para o pumpzinho que facilita muito a vida. Até na próxima imagem depois eu vou mostrar uma gambiarra com meia calça para quem usa sabonete, porque sabonete líquido a gente consegue usar assim também, mas tem gente que gosta de sabonete de barra, né? Eu gosto muito daquele Febo Gerânio Bourbon, mas eu gosto da barra. E aí não é a mesma coisa sabonete líquido. Não, não acho, eu gosto da barrinha. E aí, para quem usa o sabonete de barra, por exemplo, a gente consegue pensar. Deixa eu ver se está na próxima imagem. Tá, tá um pouco feio, né, gente? Mas dá para entender. Essa última imagem aqui, ó, é uma meia calça com sabonete dentro. A gente pendura no registro a meia calça amarradinha com sabonete dentro. A meia calça é fininha, você consegue usar a meia calça, consegue usar o sabonete normalmente, não prejudica o tanto de espuma, tanto sabão que sai dali, principalmente se for aquela meia calça mais fininha, né? E ela penduradinha ali no registro, se ela cai para o chão, se o sabonete cair, o sabonete não vai cair, ele vai ficar pendurado. Então você só pega ele ali de volta, porque ele já está penduradinho, e volta a usar. Porque a gente sabe como é difícil abaixar para pegar o sabonete quando ele cai no chuveiro, enfim. É tontura que dá, a gente está caindo, agarrando nas paredes, a gente sabe como é difícil. Então, eu te deixo ele ali, amarradinho, é mais fácil da gente pegar. Isso se a pessoa, né, não quiser, por exemplo, usar o pumpzinho do sabonete líquido. Tem essas adaptações que a gente consegue fazer facinho também para fechar uma pulseira, por exemplo. E essa adaptação da pulseira, por exemplo, eu acho que ela é ótima para qualquer pessoa, porque é muito difícil prender o fechinho de uma pulseira para qualquer pessoa, não só para pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos, né? O abotoador é muito difícil. Como eu falo, a gente acaba fazendo tudo tão automático que a gente não para pensar. Mas quem tem síndrome de Ehlers-Danlos consegue perceber como é difícil abotoar. Abotoar exige uma coordenação, uma destreza, e aquilo dói, aquilo incomoda. E aí, principalmente se é uma camisa que tem um monte de botão, eu mesmo, se eu tô sem abotoador, eu abro 2 botões e enfio ela já abotoada, e eu nunca desabotou a camisa nunca na vida. Mas se ela abrir em algum momento, acontecer alguma coisa que ela tá inteira aberta, eu já olho frustrado e falo, ai, nem vou colocar, porque muito trabalho para botar aquilo tudo. Então tem o abotoadorzinho, que ele é um engrossadorzinho, inclusive esse daqui a gente consegue também. Aquele mesmo recurso que eu falei, de usar a manopla de bicicleta, a gente enfia um clipe, desses clipes que a gente coloca em papel, a gente estica ele, remodela, enfia ali, a gente passa e é muito mais fácil de abotoar. Um adaptador, por exemplo, para a gente conseguir passar um rímelzinho, mais fácil da gente segurar. Aqui na última imagem, a gente tem um cabo alongado para a gente poder lavar lá o nosso pé. Inclusive, ele tem a escovinha, ó, que a gente consegue lavar o calcanhar, e tem a esponjinha para a gente lavar ali no meio dos dedinhos, né, em cima do pé. Então, tem algumas coisas que facilitam, até pensando assim, no banho, tem alguns tapetinhos até que a gente consegue deixar no cantinho para esfregar o pé embaixo, não sei se vocês já viram. Tem aquele outro escovão que a gente consegue lavar, aquela escova do pica-pau, sabe, de tomar banho. E não só, mas também esse movimento pode ser muito difícil. Tem alguns recursos que a gente compra também, Shopee, Mercado Livre, que a gente consegue colocar na parede do banheiro. E aí você só dá aquela esfregada assim, ó, e consegue lavar as costas. Então, a gente... Se você procurar como adaptador para rímel, você acha. Mas também é facinho de adaptar se você pegar aquela própria esponjinha, sabe? Geralmente a pessoa usa isso daqui para passar base, acho que é, né? Mas dá para adaptar com uma esponjinha de base também. E tem outras formas de adaptar, de engrossar, colocar uma bolinha. Se você colocar qualquer bolinha em cima, dá para pegar, por exemplo... depois eu vou respondendo tudo com calma, né? Mas você consegue pegar qualquer bolinha. Se você botar uma bolinha
que se olhar em volta, igual eu falei, a bolinha de Natal, colocou em cima já é muito mais fácil de segurar e manipular do que a tampinha tão pequenininha. Vamos lá. Próxima imagem. Aí, bom, adaptação para volante, que a gente já conhece. Aí eu trouxe até uma caneta dessa Stabilo, eu não sei como chama, eu chamo de Stabilo. Eu falo sobre ela, apesar da gente ter que escrever com ela retinha, né? Se a gente inclina um pouco, fica um pouco mais difícil de sair a tinta, mas é uma caneta que ela não exige tanta força para sair a tinta. Então, se vocês testarem em algum momento, pegar uma caneta Bic, uma caneta dessas que a gente ganha em evento de político, assim, sei lá, por exemplo, pegar, enfim, se vocês pegarem algumas canetas e tentarem riscar com a mesma força, vocês vão perceber que essa caneta, ela sai tinta com mais facilidade, né? Então, exige menos força, apesar, né, do ângulo que a gente precisa usar a caneta. Eu acho que ela é uma excelente alternativa para escrever. Também aqui, por exemplo, para torcer roupa, é mais fácil se a gente enganchar o pano ali no tanque, né, na torneira do tanque, a gente engancha e consegue torcer com as duas mãos, é um pouco mais fácil do que a gente fazer isso. Eu mesma não consigo torcer isso nunca na vida. Inclusive, para mim, é muito difícil torcer pano, mesmo de uma maneira um pouco mais adaptada como essa no tanque. Então, a gente pensa em outras alternativas, aquele mopzinho que a gente faz assim, gira no baldinho, né? A gente consegue pensar em outras possibilidades também, né? A gente sempre vai pensar no que a pessoa consegue, no que está acessível até para a pessoa que a gente vai atender, né? Em cima, um suporte para a tela do computador, o que é importantíssimo para a gente sabe que a maioria de nós tem essa dificuldade com a questão postural, né? Então, aqui tem até um adaptador que ele é comprado, mas a gente consegue usar livro. Eu aqui mesma, nesse momento, estou com 2 jogos embaixo do meu notebook. Depois eu tento virar a tela para mostrar para vocês, mas eu tenho 2 jogos de... Verdade. Eu tenho 2 caixinhas de jogos aqui, tipo de brinquedo. Eu coloquei as 2 caixas e botei meu notebook em cima, porque assim eu consigo... tá melhor posicionada, né? Antes eu até estava conversando com a Rafaela, meu computador estava lá embaixo e aí a postura estava um pouco ruim. E aí a gente consegue pensar até em outros pontos, né? Então, esse nosso déficit proprioceptivo, né? Essa dificuldade que a gente consegue pensar. Aqui eu não sei se dá para enxergar uma adaptação feita numa cadeira. É uma tira de tecido. Geralmente a gente pensa no TheraBand, vocês sabem o que é o TheraBand? É aquela faixa elástica que a gente pensa quando a gente vai fazer exercício, que é um elastiquinho um pouco mais, uma tira elástica, né? Geralmente um daquele costuma ser o que a gente usa para adaptar, mas aqui no caso, inclusive, é uma tira de camiseta, tira de malha, a gente amarra no pé da cadeira e aí a gente consegue ficar se movimentando e gerando estímulo, né? Então, eu tô adorando, aí, gente, eu vou ter que fechar o chat aqui, senão eu vou ficar conversando com vocês pelo chat antes da hora. Enfim, a gente consegue fazer uma adaptação dessa na cadeira, por exemplo. Isso é ótimo, inclusive, para crianças que não ficam sentadas, que têm dificuldade, né, em permanecer sentado por muito tempo. Até o hábito que a gente tem de morder coisas o tempo todo, né? Seja por questão sensorial, seja por ansiedade mesmo. Então, que a gente consiga colocar um mordedorzinho na ponta da caneta. Eu vou ter uma caneta que eu acabei de comprar, uma Stabilo caríssima, e aí eu vou ficar estragando ela, mordendo ela, roendo ela. Vamos botar um negócio que eu possa realmente morder. Aí eu vou botar um mordedorzinho ali em cima, que aí eu que tenho a pecinha aqui, eu vou morder aquilo e aquilo é o adequado, né? Enfim, eu acho que... eu coloquei um plannerzinho aqui também, na segunda imagem, para a gente pensar que também a gente precisa ter rotina, se estruturar, se organizar, planejar, né? A gente precisa pensar o nosso dia, pensar nossas atividades, para a gente poder viver bem,
né? A gente precisa se adaptar e para isso a gente precisa se planejar e se organizar. Para a gente se planejar e se organizar, ter uma agendinha, ter um planner, que seja no celular, que seja um caderninho, e tem N alternativas de planners, de organizadores que a gente pode usar para que a gente economize energia, para que a gente não sinta a dor, evite a dor, né? Não sentir um pouco difícil, mas evitar um pouco algumas dores, enfim. Se a gente se organiza, a gente consegue viver um pouco melhor, né? Inclusive, as meninas estão falando aqui no chat, e a linha aqui é Demi Lovato, o nome dela, eu acho, né? Foi uma linha que, inclusive, esse perfume, ele entrou num momento na discussão ali dentro do grupo dos sedianos, as pessoas falaram um tempo sobre ele, conversamos sobre, e não só o perfume, mas a linha toda foi desenvolvida com uma terapeuta ocupacional. Ela chama... Selena Gomez? Ah, gente, Selena Gomez. É uma terapeuta ocupacional que desenvolveu, ela chama Esther Bay, e ela que pensou essa tecnologia nesses cosméticos que foram lançados pela Selena Gomez. Então, eu só achei que valia a curiosidade aqui, porque a gente fala que a gente tem tanta dificuldade de encontrar um terapeuta ocupacional, né? E que a gente conhece tão pouco, mas ainda há pouco a gente estava falando sobre esse perfume na nossa comunidade de sedianos, e é um pedacinho de um terapeuta ocupacional. Então, bom, apoiar a pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos a encontrar formas seguras e sustentáveis de realizar suas atividades, se respeitando, economizando energia, prevenindo lesões. Também significa ajudar na organização da rotina, na adaptação do ambiente, da casa, da escola, do trabalho, no uso dessas tecnologias assistivas, no reconhecimento do próprio corpo, dos seus limites e das suas potencialidades. Então, tudo isso é a terapia ocupacional. E importante, acho que o que é mais importante nisso tudo é a pessoa retomar o sentido de participação, reconectar a pessoa com a vida cotidiana, com aquilo que faz sentido, que constrói pertencimento. Então, a pessoa conseguir se sentir capaz, se sentir potente, se sentir pertencente, conseguir viver mesmo, sabe? Sentir prazer na vida, não só sobreviver, mas conseguir ter uma vida gostosa. Esse é o papel do terapeuta ocupacional. E aí, por fim, né, não é sobre só estabilizar articulações, mas sobre sustentar vidas significativas. Trouxe algumas referências, né, pensando nas questões da terapia ocupacional e lá do nosso comecinho dos aspectos da síndrome de Ehlers-Danlos. E acho que finaliza por aqui. Eu agradeço muito, espero que tenham gostado, que tenha sido útil, espero que consigam encontrar terapeutas ocupacionais, e eu estou à disposição, se precisar me chamar, a gente bate papo, a gente conversa, a gente se ajuda. Estou aqui para isso. Obrigada, viu, gente? Maravilha, Giovana, maravilha. Que bom que você está aqui, que bom que você existe, que bom que você... Não é que bom que você é sediana, não, porque nunca é bom, né? Mas, falando de sediana para sediana, né? Só quem está passando é que consegue realmente entender. E se eu tivesse visto sua palestra mais cedo, tinha facilitado minha vida. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, o pessoal está animado.